Bom dia, irmãos. Essa canção que nós acabamos de cantar, ela já resumiu tudo o que eu ia falar, já podia parar por aqui. Eu quero estar no caminho com o Senhor, na minha jornada aqui. É necessário querer, para andar com Cristo é necessário querer. Se alguém não quiser, não vai andar. E o tema que nós vamos falar nesta manhã é exatamente esse. Acho que o hino foi muito apropriado, para a abertura, tá? Pela escolha. O tema que está proposto para nós hoje aqui é o homem no processo da salvação. Nós temos um texto base que está lá em Romanos, no capítulo 10, verso 9, que diz assim, está na folha: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No capítulo 10 que está proposto, eu queria voltar só um pouquinho no capítulo 9, mas é um resumo muito rápido, para dar um pano de fundo, um cenário um pouco maior do que Paulo está dizendo aqui. No capítulo 9, o apóstolo Paulo ele está escrevendo, informando, verificando o propósito divino quanto à eleição dos judeus. Ele está dizendo, olha, a eleição dos judeus, a eleição é um propósito divino, depende de Deus exclusivamente. Ele está dizendo, apontando o plano soberano de Deus quanto ao homem. O plano que Deus preparou para o homem. É um resumo rápido do capítulo 9. E no capítulo 10, Paulo não está olhando para o passado, ele está olhando para o presente, para aquele momento que ele estava escrevendo. Ao apresentar nesse texto a incredulidade dos judeus e demonstrando que é necessário ter compromisso e responsabilidade humana no processo da salvação. No 9 ele fala, não, foi Deus que preparou, mas no 10 ele fala, mas o homem tem responsabilidade. Para aumentar um pouquinho o nosso painel de fundo, No capítulo 9, Paulo está falando do ponto de vista de Deus para o judeu. No 10 é do judeu para Deus. Tá, Deus já fez para o judeu. E o que o judeu agora precisa fazer? Demonstrando claramente que o plano é soberano e totalmente de Deus. O plano total da redenção é divino. O homem não tem participação no plano. A participação é crer. Ele tem que crer naquilo que foi proposto para ele. O preço já foi pago, agora é necessário somente crer e seguir. Em Romanos, ainda no capítulo do verso 1 a 3, é um resumo. Paulo está orando para que os judeus fossem salvos. Para que Paulo está orando para os judeus serem salvos se eles já eram eleitos? Paulo não estava entendendo nada? Se tem alguém na Bíblia que entendia das coisas, era Paulo. Ele está orando para que os judeus fossem salvos porque ele não via nenhuma atitude, nenhuma compromisso dos judeus para crer naquilo que estava proposto no plano de Deus. E Paulo diz que eles eram religiosos, muito zelosos. Eles eram religiosos zelosos. E Paulo está orando para os religiosos zelosos serem salvos. Mas ele diz que eles eram religiosos, mas eles não tinham entendimento do que faziam. Ser religioso e ser zeloso não está dizendo absolutamente nada. Porque o próprio apóstolo Paulo, antes de ser convertido, quando ainda tinha o nome de Saulo, por zelo, por religião, ele consentia que os crentes fossem mortos. Então ser um religioso e ser zeloso não está dizendo nada. E Paulo diz, eu, quando era na outra vida, por zelo eu consentia em matar as pessoas. Ser religioso, ter a promessa, ser eleito, Paulo está dizendo, não era suficiente para o judeu ser salvo. Porque eles faziam, tudo o que eles faziam era por justiça própria. Justificação própria. Não confiavam na justiça de Deus. Não queriam aceitar a justiça de Deus. Os judeus criavam seus próprios caminhos. E justificar-se a si mesmo, criar os seus próprios caminhos, essa é a religião natural do homem. Ah, mas eu sou bom. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço, eu não faço. Olha, eu sou quase o vice-deus na terra. E Paulo está dizendo, isso aí não é suficiente. Essa é a religião natural do homem, querer justificar-se a si mesmo.
os judeus queriam se justificar a si mesmos e pelas obras, visto que é impossível ser justificado pelas obras, como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 64, verso 6. Está escrito aí, nós não vamos ler para ganhar um pouco de tempo. E é somente pelo Evangelho de Jesus Cristo que o homem pode ser salvo. Romanos 10, verso 4, os judeus achavam que Jesus transgredia a lei. Por isso que o crucificaram. Eles achavam que Jesus estava transgredindo a lei. Eles ignoravam a lei de Cristo. Cristo que cumpria a justiça da lei, visando a nossa justificação. O fim da lei é Cristo. Cristo foi o cumpridor da lei. Está em Romanos 10, 4 e 5. Precede um pouquinho o texto base. Nós vamos voltar no texto base já. A justiça da lei diz assim: obedeça que você viverá. A justiça da fé do Evangelho de Cristo diz assim: creia no Senhor Jesus e viverá. A justiça de Deus não é alcançada por esforço humano, é alcançada somente através do Evangelho, somente através de Jesus. Romanos 10, 6, estou chegando no 10, 9 já, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim: subir ao céu, descer ao inferno, atrás da justiça de Deus. Uma espécie de pergunta: quem subiu ao céu, quem desceu ao inferno? Através da justiça, da salvação de Deus? É uma pergunta um pouco exagerada, porque seria impossível fazer isso, né? Ninguém conseguiria subir ao céu e descer ao inferno para buscar alguma coisa. Mas teve um que conseguiu. O mesmo Jesus que desceu dos céus, morreu, ressuscitou, desceu até o inferno, tomou as chaves da morte e voltou. Esse cumpriu toda a justiça da fé. É somente através de Jesus. Jesus ressuscitou e apresentou esse plano maravilhoso da redenção a qualquer aquele que crer e seguir o seu nome, o seu Evangelho. E o apóstolo Paulo termina assim: não é necessário ir tão longe, subir no céu, descer no inferno, não adianta. Jesus está bem pertinho, está tão perto que sabe onde ele está? Está na sua boca, é só falar: eu creio nesse Evangelho. Não precisa de tanta coisa, ser tão zeloso com um monte de coisa, eu faço isso, eu faço aquilo. O que é necessário para ser salvo é crer. Está na nossa boca. E o primeiro tópico, a decisão em crer para ser salvo, é compromisso do homem para com Deus, que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19. Nós vamos chegar no 19 já. Mas antes, eu vou ler um pouquinho, fazer um resuminho do capítulo 30, para a gente entender o contexto do 19. Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 2, Deus diz assim: quando vocês derem ouvidos e se converterem ao Senhor. No verso 38 diz assim: se derem ouvidos. No 30:10, se der ouvidos e guardar os mandamentos e estatutos e se converter ao Senhor. Verso 30, capítulo 30, verso 15. Eu proponho a vida e o bem, a morte e o mal. E no 30:19, diz assim. Capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. O que estava acontecendo lá atrás? O povo estava meio rebelado, às vezes ouvia a voz de Deus, a maioria das vezes não ouvia, e estava com um pé lá, um pé aqui, achando que eles poderiam fazer as coisas por sua própria conta. E Deus, através do profeta, dá um ultimato aqui para o povo: os céus e a terra coloco diante de ti, te proponho hoje. Os céus e a terra naquela época, irmãos, era uma maneira de invocar para garantir que aquilo era muito sério. Eu vou colocar os céus e a terra como testemunha. Era uma fala comum para quando alguém queria fazer uma afirmação muito forte como essa.
que propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você escolhe? Jesus estava propondo para quê? Para que alguém escolhesse. O que você quer? Quer vida e bênção? Quer morte e maldição? Então, o próprio Senhor deixou muito claro aqui que é necessário fazer uma escolha para fazer conforme a canção que foi aqui dita. Eu quero estar contigo sempre na minha caminhada aqui. Para estar contigo sempre na caminhada aqui, é preciso escolher estar nessa caminhada. Que existem várias caminhadas no mundo. E a Bíblia deixa muito claro. Tem caminho estreito que é apertado que leva aos céus, tem porta larga que leva à perdição. Tem vários caminhos para ser escolhidos. É necessário que o homem tenha um compromisso, ele tenha a responsabilidade de escolher esse caminho. E no verso 30 no 20 de Deuteronômio diz assim: dando ouvidos à sua voz. Irmãos, tem 6 vezes do mesmo capítulo aqui, ó. Não adianta só escutar, não adianta ser só crente, só zeloso, só religioso. Tem que dar ouvido, tem que dar ouvido, tem que escutar, tem que escutar. Escuta a conclamação do Evangelho e creia. É necessário dar ouvidos. Acho que o apóstolo Paulo foi muito sábio quando ele diz: se não só subir ao céu, ao inferno, e a palavra está muito perto, está na sua boca. Não está só perto da boca, está perto no ouvido também, né? Está aqui, ó, só é escutar e crer. Não só escutar e crer, como nós vamos ver aqui. Então nós vemos aqui nesse texto de Deuteronômio que Deus sempre conclamou o homem ao compromisso. É responsabilidade exclusiva do homem escolher o caminho que quer trilhar. O plano foi feito, o preço foi pago, já está pago. Se eu vou querer esse plano que já está pago, é outra coisa. Graças a Deus aqui tem um grupo que creu que o Senhor pagou o preço e está aqui seguindo o caminho do Senhor. Mas quantos aos milhares querem outro caminho, né? Deus diz no Deuteronômio: coloquei diante de ti. Coloco para você. Colocou para quê? Para escolher. Porque o homem tem sim o livre-arbítrio para escolher se quer seguir a Deus ou se não quer seguir a Deus. Isso é afirmado em outros textos, né? Romanos 10 e 9, que a gente já leu como título introdutório, também afirma. Em Mateus capítulo 19 e 17, só como complemento, está escrito assim: é preciso escolher e ter compromisso com Deus e a sua palavra. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ninguém vai entrar na vida com Cristo se não guardar os mandamentos, se não crer e não guardar os mandamentos. O outro título que nós colocamos, irmãos, diz assim: a responsabilidade do homem em crer para ser salvo. O primeiro eu coloquei como compromisso, é o compromisso do homem, responsabilidade. E aqui só responsabilidade de novo, que está lá no livro de Efésios, no capítulo 1, verso 13, que também está na folha, eu escrevi, diz assim: em quem também vós estáis. Tem versão que estareis, então tem versão que estáis, tá? Em quem vós também estareis depois do que? De ouvir. Acabamos de ver lá em Deuteronômio, é que tem que dar ouvido, tem que dar ouvido, tem que dar ouvido. Depois de ouvir a palavra da verdade. É bom deixar um destaque, eu dei um destaque por vós estareis depois de ouvir, mas a gente tem que ouvir o que, né, irmão? Ouvir a palavra da verdade, que está cheio de coisa hoje em dia que não é a palavra da verdade. É a palavra do homem, é a palavra do demônio, é a palavra do diabo, é a palavra de qualquer coisa. Depois de ouvir a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação. Está em negrito também, ó. Depois de ouvir, tendo nele crido. Eu ouvi e criei. E depois, eu esqueci do negrito, foste selado. A palavra selado aí deveria estar em negrito, por uma falha aqui, acabou não ficando. Ouvir, crer e ser selado com o Espírito Santo da promessa. Este é o processo para o homem ser salvo por responsabilidade exclusiva do homem. Ouvir, crer e ser selado. Eu fui procurar
algumas razões do selado, porque ouvir e crer está cansado de ouvir, né, irmãos? A gente que está na igreja há bastante tempo, mas ser selado, a gente não usa muito esses termos. Eu fui fazer uma pesquisa e William Hendrickson, que é um teólogo muito conhecido, ele afirma que o selo aqui, de ser selado, o selo tem 3 funções. Primeiro, o selo tem a função de garantir a autenticidade de um documento. Número 2, para ele, o selo é marca de uma propriedade. E 3, proteger contra a violação e o dano. Quando a gente recebe uma carta, hoje nem recebe mais carta, mas quando recebia, o selo é o que garantia que o conteúdo que estava lá estava lacrado, né? Tem uma garantia. Na certidão de nascimento, autenticando, ou num casamento, numa propriedade, tem um selo lá, propriedade de um carro, qualquer coisa, tem um selo. Hoje é um selo eletrônico, né? Mas está lá, garantindo que aquilo é verdadeiro. Esse selo, ouvir, crer e ser selado, é a garantia que nós somos autenticamente servos de Cristo e cidadãos dos céus. É a marca de uma propriedade. Nós temos o selo. O Senhor olha para nós e fala assim: ele é meu, esse aqui é meu, esse aqui ninguém, esse aqui é a garantia que somos de Cristo. Para ser de Cristo é necessário também, então, ter um selo. Imagina que o Senhor Jesus passe no meio de um povo assim e fala assim: tem selo, tem selo. Isso aqui não tem selo, vai para lá. Esse tem selo. Não é propriedade dele, não faz parte dele, não caminha com ele, conforme a canção que nós cantamos. Mas também tem um outro teólogo, Warren Wiersbe, que diz assim: para ele o selo significa uma transação comercial consumada, do tipo daquela que Cristo fez, pagou um preço, ele comprou-nos pelo seu sangue, está consumado. Para ele também, selo significa um direito de posse e autenticidade. E finalmente John Stott diz que selo significa uma marca de proteção e de autenticidade. A responsabilidade do homem é ouvir, é crer. Aí depois que ele ouve e crê, ele recebe um selo do Espírito Santo. Então, este é meu, este foi comprado com o meu sangue. Esse aqui, esse é salvo. Esse buscou a salvação. Esse quer andar com Cristo sempre, na jornada nesta vida. Em Romanos capítulo 8, verso 9, também afirma que se alguém não tem o Espírito Santo, se alguém não tem este selo, este não pertence a Deus. Isso aqui é muito abrangente, né, irmão? A gente sempre vai pensar assim: quem não é crente não tem o selo. Mas com quem não é crente, minha preocupação é que eles não são salvos ainda. Minha preocupação é com quem se diz, né? É zeloso, faz tudo, faz chover, faz um monte de coisa, mas não tem o selo. Se alguém não tem um selo do Senhor, do Espírito Santo, esse não é de Cristo. Portanto, irmãos, esse é um tema que, na minha opinião, ele é um tema está muito tranquilo no conhecimento dos irmãos, na minha mente, que é necessário o homem ser responsável pelos seus atos, escolher o caminho em que deve andar. Quer andar com Cristo? Escolha o caminho de Cristo. Dê ouvidos ao Evangelho de Cristo e guarda os mandamentos, conforme nós já lemos aqui. Esse sim é selado. Eu creio, dei ouvidos, sou selado e sigo com Cristo. É responsabilidade do homem. O plano de Deus foi 100% feito por Deus. O desejo de Deus, fazer um plano para a redenção do homem, é de Deus. O homem não tem participação no plano, mas em aceitar o plano tem. Deus é o responsável por tudo. E o homem é responsável por crer naquele plano que Deus colocou diante de nós. Portanto, queridos, para ser salvo é necessário estar selado com o Espírito Santo. E estar selado implica em que o homem, primeiro, tem que ouvir o Evangelho. Depois, tem que crer. Ele pode
homem pode ou não escolher este caminho, o caminho da obediência. Se ele escolher o caminho da obediência, ele vai passar da morte para a vida. Passar da morte para a vida. Em 1 João capítulo 3, verso 23, para finalizar, está escrito assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. É um mandamento, não é um pedido, não é uma sugestão. Se vocês quiserem aceitar, aceita. É um mandamento. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.